Bom dia. Eu queria só levar um papinho com vocês hoje. É, um fenômeno que está acontecendo aqui na Bahia, não sei se está acontecendo em outros estados, mas se você acessar as minhas redes sociais e puder deixar lá um comentário, eu vou ficar muito feliz. É, acontece um fenômeno, está acontecendo algo na Bahia que não acontecia antes, mas que a gente sabe que antes de 2014, antes do PEC das domésticas, no Brasil havia aproximadamente 9 milhões de trabalhadoras domésticas, seja ela registrada ou não, prestando esse tipo de serviço aí. E hoje, depois da PEC das domésticas, a chamada classe média, né, brasileira, mas falando sobretudo da Bahia, que tinha suas empregadas domésticas, não tem mais. E aquele quarto mal ventilado, desvalorizado, acabou ficando lá, né? Porque as empregadas domésticas hoje, elas, além de ter a carteira assinada, ela não precisa mais dormir no trabalho. O que antes era praticamente uma obrigatoriedade que elas exigiam e mal pago, e diante das necessidades do serviço doméstico, as pessoas se submetiam a esse tipo de serviço, porque não tinha outra forma de sobreviver, né? É muito fácil e eu vi um dia dessas pessoas, se você não quer ser empregada doméstica, saia, né? E a pergunta é, sair como? Você vai fazer o quê? A gente vê aí desde toda a trajetória da nossa ancestralidade, o fim da escravidão, o genocídio de pessoas negras, né, com o fim da escravidão, a gente ficou meio aí que desamparado nessa sociedade, né? Então era um outro serviço que a gente tinha que fazer para sobreviver. Então não tinha outra escolha. Mas voltando ao assunto principal, que é a pauta desse momento, é que esses quartos, que politicamente nunca foi pensado para nós, aí a gente está falando da branquitude brasileira, do processo de engenharia, que pensava aquele quarto pequeno, mal ventilado, com uma pequeno vasculhante que nem janela tinha, servia para a gente. Mas hoje, devido do processo de envelhecimento, dessa branquitude, devido à classe média não poder mais ter uma empregada doméstica em casa, e devido também à incapacidade financeira de algumas pessoas de sobreviver dentro dessa situação econômica de sobrevivência, algumas pessoas mais velhas ou doentes, ou mesmo que sem condição de viver e de comprar só acaba vindo se agregar a uma dessas famílias de classe média. E eles passaram a usar esses quartos ou como escritório ou como um apoio para essas famílias, para essas pessoas que se agregam a essas famílias. E eu andando aí dentro desse ambiente baiano, observei três casos, eu particularmente, onde essas pessoas passaram a habitar esses quartos. E eu vi dos relatos o quarto é mal ventilado. E olhe, pasmem, tá certo? Esses quartos, eles aí foi adaptado a um ventilador, foi adaptado às vezes a um ar-condicionado, que a gente não tinha. Muitas vezes eu dormia nesses quartos no chão, porque tinha muito calor e eu não tinha condição de sobreviver e de dormir nesses quartos, tá certo? E não podendo dormir nesses quartos, porque você não suportava, você tinha que dormir de porta aberta, exposta e no chão, para que o frio do chão passasse ao seu corpo. Porque ninguém nunca pensou nem num ventilador. A pobre, da empregada, negra, né? Periférico de vida aí dos interiores da Bahia. E agora elas reclamam, né? E eu digo assim, eu penso comigo, né? Provem um pouco do seu veneno. Porque foi isso que vocês pensou para nós. Enquanto era nós, mulheres negras, que não tinha condições, vocês impunham isso pra gente. Agora vocês estão precisando usar isso como escritório, que é quente o dia todo, como forma de sobreviver, membros de suas famílias ou pessoas mais idosas. Mas eu acordo cansado, o quarto não é ventilado e etc. Mas a gente passou por isso, tá certo? E é interessante a gente falar disso, porque, sobretudo eu falar disso, porque talvez não haja pessoas que vai falar e essa branquitude não vai pensar nisso, tá certo? Porque a gente não é visto como pessoas, né? Enquanto os corpos negros, os corpos que adentravam e que habitavam aquele lugar, estava ótimo, estava perfeito. Minha empregada é quase da família e eu cuido dela, ela tem um quarto na minha casa, ela se alimenta com a mesma alimentação que eu.
os restos. Quando sobrava da mesa você podia comer, quando tinha uma festa que tinha uma sobremesa que eles queriam te dar, eles colocavam um pouquinho lá no canto da pia para você comer, tá certo? Você é da família, mas você não senta no sofá, porque quando você chega para sentar no sofá, levante-se daí. Eu muitas vezes passei por isso, entendeu? Esse não é o lugar para você sentar, porque você não pertence àquela família. Você pertence enquanto você é explorada. Enquanto vocês são esses corpos explorados, que eles não precisam pagar, assinar carteira, te oferecer direito, você pertence à família. Mas hoje em dia, como tudo é muito legalizado, e tirando isso, é um trabalho análogo à escravidão e a gente pode denunciar, etc. Agora, você, além de não pertencer mais à família, eles mal olham na sua cara, graças a Deus pararam de dizer isso, porque nós temos família e é dessas famílias que a gente viemos. Foi dessa família que viemos, essa que nos ama e que amamos. Quando a gente saía de lá doente, destruída, porque o serviço doméstico ele adoece, era a nossa família que cuidava. Porque quando você, às vezes, adoecia por excesso de trabalho, você era expulso, você era demitido, você era jogado para fora. Isso porque você era da família. Imagine se não fosse, tá certo? Só um beijo, até o próximo vídeo. Era só esse papo que eu queria bater com você hoje.